Today, our class is about nationalities. Nós vamos aprender algumas nacionalidades e como que a gente utiliza essas nacionalidades em inglês. E nós vamos aprender também, vamos estudar alguns nomes de países para complementar essas nacionalidades, ok? Então, primeira coisa, nacionalidades, nós falamos nationalities. E nós temos duas maneiras de informar de onde que a pessoa vem, né? Qual que é a nacionalidade dessa pessoa. Nós temos duas maneiras. Se eu quiser contar qual que é o país que eu venho, né? Se eu quiser falar que eu venho do Brasil, eu vou falar da seguinte forma. I am from Brazil. I am from Brazil. Então, quando eu quiser contar do lugar que eu venho, eu vou utilizar essa palavrinha from, ok? Agora, se eu não quiser falar que eu venho do Brasil, quero falar que eu sou brasileira, aí eu não vou precisar dessa palavrinha. Aí sim eu vou usar a nationality. I am Brazilian. I am Brazilian. Então, olha só a diferença. Quando eu quero falar do lugar que eu venho, nós vamos usar essa palavrinha from, que significa aí, indica, né, proveniência. Então, indica que eu venho do Brasil. Então, se você quiser falar de onde você vem, o nome do lugar, nós vamos usar essa palavrinha from. Então, olha só, nós vamos precisar do verbo to be, que já é nosso velho conhecido. Então, eu usei am aqui porque eu estou falando de I. Se fosse you are from Brazil, ok? Então, vou usar o verbo to be correto de acordo com a pessoa que eu estou falando, a nacionalidade, a proveniência, a palavrinha from e o nome do lugar, place. Why, teacher? Mas Brasil não é um country? Sim, é um país, mas não necessariamente eu posso usar essa frase só para país. Eu posso usar aqui, ó, coloquei aqui entre parênteses, for countries, países, mas também for cities, states, cidades, estados, não importa. O lugar que você quer dizer que você vem, você pode e deve usar essa frase aqui. Então, eu posso falar, I am from Brazil, I am from Minas Gerais, I am from Betim, my city, minha cidade. Então, eu posso indicar com qualquer um desses lugares. Agora, para nacionalidade, aí sim tem relação com país. Então, a nacionalidade a gente conta só em relação ao país. Então, I am Brazilian, eu sou brasileira. Então, nacionalidade só tem essa opção. E aí a frase fica até mais simples, porque nós vamos utilizar o mesmo verbo to be, de acordo com a pessoa, e depois a nationality, a nacionalidade. Então, não tem palavrinha from aqui, ok? Então, fica bem mais simples. Example again, I am from Brazil or I am Brazilian. Então, aqui eu indico o meu local de proveniência, de onde eu venho. E aqui eu indico a minha nacionalidade, right? E se eu quiser perguntar para alguém a nacionalidade desse alguém? Como que eu vou perguntar? Eu vou utilizar a seguinte palavrinha. Vou usar essa palavrinha aqui, where, que significa onde. Mas a gente quer saber de onde que a pessoa vem, né? Então, nós vamos utilizar uma palavrinha para complementar esse where. Então, eu vou perguntar assim, se eu quero saber de onde você vem. Where are you from? Então, agora, o nosso from vem aqui para o final da pergunta. Where are you from? De onde você vem? Então, where sozinho significa onde. Mas, se tiver na pergunta o from no final, ele passa a ter o sentido de onde pra gente, ok? Então, para fazer a pergunta de onde que alguém vem, nós vamos usar a palavrinha where, o verbo to be de acordo com a pessoa que eu estou perguntando, né? Então, eu posso perguntar para you, mas eu posso perguntar sobre she. Where is she from? De onde que ela vem?
Então, vai depender aqui do sujeito, da pessoa, né? Subject, sujeito, a pessoa que a gente está falando. E no final, por último, from. Sem esquecer do ponto de interrogação, question mark. Não podemos esquecer do question mark, ok? Já que é uma question, right? Então, let's see some examples here to practice. I am from Brazil. I am Brazilian. She is from France. She is French. Where are you from? Where is Leo from? Or where is he from? Então, olha só. Aqui eu coloquei de onde que eu venho. E depois a minha nacionalidade. Aqui eu fiz a mesma coisa, só que falando dela, né? Por exemplo, poderia ser o nome. Marie. For example, Marie. Marie is from France. She is from France. Ela é da França. France. E a nationality? Quem nasce na França é French. So she is French. Where are you from? Where is Leo from? De onde que vem o Leo? Ou qualquer nome de outra pessoa que a gente quiser. Então, olha só, se a gente estiver falando de uma outra pessoa, nós vamos usar o verbo to be is. Se a gente estiver falando com a pessoa diretamente que está nos ouvindo, aí a gente usa are. E se forem pessoas, aí a gente também usa are. For example, where are your parents from? Parents, pais. De onde os seus pais vêm? Então, where are your parents from? Comi o from aqui, gente. Where are your parents from? De onde que vêm seus pais? Ok? So, let's practice. Listen and repeat. I am from Brazil. I am Brazilian. Marie is from France. She is French. Where are you from? Where is Leo from? Where are your parents from? Excellent! Nessas frases aqui, como a gente já conhece, né? Exemplos do verbo to be, a gente pode normalmente colocar na negativa, né? Então, se me perguntarem se eu sou do Canadá, no, I am not from Canada. I am from Brazil. Ok? Então, vocês podem colocar o not depois do verbo to be se a frase for negativa. Se você quiser indicar que você ou alguém não vem daquele local ou que você ou alguém não é daquela determinada nationality, right? Então, não esqueça de baixar esse material aqui para você estudar e praticar. E eu deixei um áudio e um material para você estudar some countries and nationalities. Você vai estudar alguns nomes de países e nacionalidades. Por que, Bruna? Eu já sei nomes de países, mas em inglês tem algumas modificações. Tem países que o nome muda um pouco, tem países que muda completamente, né? Igual eu mostrei aqui, eu falei agora o exemplo, Canada. Não tem um acento que nós usamos no português. Simples a modificação. Brasil com Z, teacher. Escreveu errado? Não. No inglês, nós escrevemos Brasil com Z. Por que isso? Porque no português, a gente fala Brasil, tem som de Z, né? Brasil. Mas, no português, acontece justamente isso. Quando a gente tem duas vogais no S, né? O S entre duas vogais, ele vem com som de Z. No inglês, isso não acontece. Então, para que a gente fale corretamente o nome do nosso país, aí é escrito com Z. Porque senão os americanos falariam Brasil. E aí, para falar Brasil, tem que ser com Z, ok? Então, você vai aprender alguns nomes de countries e também as suas nationalities. Tem um quadrinho com áudio. Estude, pratique, que nós nos vemos na próxima aula para estudar mais, ok? See you there!